Assim que está bem em cima da hora, né? Realmente as coisas saíram ontem, muitos desdobramentos, a qualquer momento podemos ter aí uma atualização da parte do Hamas ou até mesmo alguma resposta aí de parte de outros atores internacionais, porque como você bem apresentou, né, na sua leitura da introdução do nosso programa, é um plano extremamente ambicioso que foi apresentado ontem na Casa Branca pelo Donald Trump junto com o Netanyahu e que acho que tem uma série de obstáculos. Acho que a pergunta é bem essa, né? Quais são os obstáculos? Acho que são uma série deles. Eu particularmente não acho que seja o melhor caminho, mas eu acho que é um caminho viável, ainda que nesse momento ele, da forma como foi apresentado, ele acho que tem mais obstáculos do que viabilidades, né? E o fato do Hamas ainda não ter apresentado uma resposta e nem mesmo a autoridade palestina, que no caso também é uma parte interessada, né? Mais porque está sendo em grande parte excluída do que inserida nesse acordo, né? Lembrando que a autoridade palestina é o governo internacionalmente reconhecido, né, da Palestina, que governa a região da Cisjordânia, cujo presidente é o Mahmoud Abbas. Ele está praticamente sendo excluído aí desse acordo e acho que é um dos motivos pelos quais ele deve ter alguns empecilhos para ser implementado, né? Mas temos que ver, especialmente também, como que vai se comportar os demais países aliados da Palestina, especialmente no mundo árabe, que são parte extremamente interessada e até são citadas, né, nesse plano dos 20 pontos que foi elencado ontem pelo Trump e que eu acho que está bem ali dentro daquela ideia que ele defendeu na ONU semana passada de receber um Nobel da Paz. Ele parece estar a todo custo trabalhando para isso. Infelizmente, eu não sei se enfim, da forma mais eficiente, mas a gente vai poder conversar mais sobre isso. Uhum. O Renato Borba Xavier já diz o seguinte, boa tarde. Primeiro que não é um acordo, é um ultimato devido a tudo que aconteceu em Gaza, é aceitar ou aceitar. A opinião do Renato aqui, mande também aí a sua opinião. Estou de acordo. Depois a gente vai chegar lá, Renato, Sim. mas eu concordo. Vamos ler alguns pontos, tá? Do que tem nessa proposta aí que foi anunciada ontem. Alguns dos pontos são os seguintes: suspensão imediata dos ataques e a libertação de todos os reféns, vivos e mortos, em até 72 horas a partir do início do acordo. Então, a gente não tem ainda o acordo estabelecido porque não há uma resposta do Hamas. Se aguarda essa resposta do grupo terrorista. Depois, quase 2.000 prisioneiros palestinos serão soltos. Também prevê a anistia de integrantes do grupo terrorista Hamas que se comprometerem com a paz, entregarem as armas e a destruição de toda a infraestrutura do Hamas. Seriam anistiados se concordassem com esse ponto aqui do acordo. Também há a previsão do envio de uma força militar internacional para garantir a segurança de Gaza. Aí a gente precisa entender, né, que força militar internacional é essa. E o estabelecimento de um governo de transição, formado por palestinos e especialistas internacionais. Também é um ponto de atenção para a gente ver aqui. Mas vamos lá, professor Fabrício, uma avaliação inicial sua aí do que lhe parece isso que foi anunciado ontem, essa proposta aí. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Eu sei que o senhor sempre vem com várias ilustrações, tanto ilustração de tela quanto até brinquedos para nos explicar determinadas situações. Mas fica à vontade, pode falar depois ou agora, fica à vontade aí para fazer a sua análise inicial e se quiser já ir chamando aí alguma tela ou alguma ilustração, também fica à vontade. Boa tarde, professor. Boa tarde, Léo. Boa tarde, João. Boa tarde aos espectadores. É um grande prazer estar aqui novamente. E sobre essa questão do acordo proposto pelo Trump, eu tentei elaborar um material mostrando talvez os desafios técnicos, mostrando que assim como a guerra é cara e ela é destrutiva, a paz também ela vai ter um custo. Isso que é o mais interessante. E o que vai acontecer? Se a gente para pensar na faixa de Gaza e ela como praticamente uma concentração de cidades, ela vai demandar, por exemplo, um fluxo de comida constante, um fluxo de abastecimento de água constante, até de energia elétrica constante. Então, vai ser um desafio também para Israel, para os Estados Unidos e para os países que apoiarem esse tratado de paz, como estabilizar a região e como reconstruir. Porque
não dá para esquecer os desafios que a Alemanha passou quando ela se unificou. Muito de a gente ter no mundo, por exemplo, lugares que nem a Coreia do Norte, Coreia do Sul, e obstáculos para a reconciliação, vem também desse norte mais técnico do custo que a paz representa, né? Isso é muito interessante. A gente quer sempre a paz, a gente defende a paz, mas o que acontece, reconstruir um estado também causa muito, como posso dizer, esforço dos outros estados. Sim. Então, o mais importante é nunca o estado entrar em guerra, né? E Gaza apresenta um desafio muito grande para o Estado de Israel, porque, em termos estratégicos, é uma guerra prolongada, é uma guerra muito perto dos seus territórios, e a população de Gaza, se a gente para pensar friamente, em termos comparativos com a de Israel, ela é relativamente grande para Israel. Então, tem esses desafios muito grandes que eu vou tentar ilustrar. Professor, chega só mais um pouquinho perto do microfone, por favor. Explica melhor que custo é esse que a paz vai ter especificamente para essa região aí da faixa de Gaza. A gente pode ir para a figura 1, por gentileza? Claro, vamos pedir para a nossa produção lá colocar a figura 1. Professor, vamos levantar aqui para o telão, professor? Vamos tentar desencaixar o microfone aí. E aí eu vou levantar junto aqui para o senhor explicar um pouco isso. Vamos lá, vamos chegar aqui no telão aqui. É justamente essa questão, se a gente pegar a faixa de Gaza, né, em mais ou menos os 2.300.000 habitantes que ela tem, ela vai consumir basicamente diariamente 5.000 toneladas de comida, uns 200 megawatts de energia elétrica e basicamente uns 250.000 metros cúbicos de água. Isso em quanto tempo esse consumo? Diariamente. Diariamente eles vão ter que receber. Isso então, se o acordo for firmado, se a paz chegasse... Isso porque o senhor fala porque a infraestrutura lá está completamente devastada. Teria que se refazer tudo isso, é isso? Exatamente. Então, talvez, aí comecei a listar os lugares mais próximos à faixa de Gaza que poderiam dar esse suporte. Então... a faixa de Gaza está exatamente onde? Mostra aqui, põe com a mão aqui. Essa aqui? Aqui é a faixa de Gaza. Tá, e aqui é todo o território de Israel. Sim, então se o acordo fosse implementado para receber comida, essas 5.000 toneladas, a gente teria o porto mais próximo, que é de Ashdod, em Israel, que poderia receber grandes navios para isso, navios médios, e os aeroportos de Ben Gurion e a base aérea de Hatzerim. É o porto de Ashdod, aeroporto de Ben Gurion? Isso, o aeroporto de Ben Gurion e a base de Hatzerim. E para fornecer energia elétrica, a usina termoelétrica mais próxima é a de Ascalon aqui. Então tem toda uma infraestrutura que vai ter que ter de transporte terrestre, porque vai chegar de navio essa comida ou por avião, mas vai ter que ser redistribuída aqui para dentro. Então, quer dizer, tem desafios à paz, né? Assim como a parte elétrica também, de religar tudo que foi destruído a Ascalon, que é a deve usina levar mais tempo próxima. também, né? A parte de refazer infraestrutura, ligar tudo isso. E aí esse custo seria bancado por quem? Esse é o grande desafio também, que a gente tem que ver que, além desse custo de reconstrução, tem o custo dessa força internacional de paz que o Trump propôs para pacificar a região. Então, são custos inerentes ao que a gente tem aí dentro. Por exemplo, se a gente para pensar friamente, uma cidade como toda essa região de Gaza, em termos de PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Basicamente, em 2007 até 2023, por ano, a gente está falando de um giro econômico de 6 bilhões de dólares por ano. Aí. Até a guerra, né? Que agora não tem mais. Então, basicamente... Mas o que girava essa economia? Basicamente, a maioria era em serviços, né? Serviços. Que eles tinham lá eternamente. Mas eles tinham muito fluxo de dinheiro que vinha de fora. Só que agora, pensando bem, para tentar só manter Gaza, a gente está falando de um fluxo diário de basicamente 20 milhões de dólares que tem que fluir para a região, para tentar reconstruir. Aí fica a dúvida, né, de quem que vai pagar essa conta, né? Sim, porque já tem, o Ocidente já está, no caso, envolvido com a guerra da Ucrânia, mandando armamento. Sim. Já tem vai ter mais esse custo em relação a Gaza, então quer dizer, como isso vai ser gerido, né? Então eu quis mostrar nesse mapa, tem essa parte técnica, assim, de como manter e reconstruir toda essa faixa.